Oi pessoal, eu vou replantar esse dendróbio aqui e vou falar de substrato, porque eu recebo muitas perguntas de qual substrato eu uso todas as vezes que eu mostro as que estão floridas, como esta linda aqui, gente. Tem vídeo dela, tá? Foi o vídeo passado, falei sobre o cultivo dela. Depois eu mostro de pertinho ela para vocês também. Tem vídeo de todos os dendróbios que eu tenho, tem vídeo por aqui. Esse daqui é um dendróbio que eu ainda não sei qual é. Eu ganhei de uma amiga, tá? Ela me trouxe assim neste vaso, que é um vaso de parede. Ela só falou que é um dendróbio amarelo. Ela não sabe o nome. A gente só consegue identificar uma orquídea quando ela está com flores. Porque aí tem um aplicativo que a gente tira foto e eles falam pra gente o nome da planta. Isso é de qualquer planta, tá, gente? Não é só de orquídea, não. Mas a orquídea, como elas são muito parecidas, né? Se você pegar esse tipo de dendróbio, eles são muito parecidos um com o outro, ela não vai te dar o nome correto disso. Ela vai falar que é um dendróbio. Para eu saber qual é, eu preciso da floração dele. E como eu ainda não tenho a floração dela, eu não sei o nome dela. Tô achando ela diferente do dendróbio nobile. Tô achando ele muito fininho, sabe? De pequeno porte, ao mesmo tempo compridinho e fininho. Não sei se é o tipo de cultivo, vamos ver. Como ele tá num vasinho de parede, gente, e para onde eu pôr de parede aqui em casa, ele não vai pegar o tanto de sol que ele precisa. Porque se ele for um nobile, ele precisa de muita luminosidade, tá? Sempre filtrado, não gosto de pôr orquídea nenhuma direto no sol, com exceção de algumas que a gente vai fazendo adaptação, tá? Mas a parede do orquidário, onde eu penduro alguns vasos ali, são plantas que precisam de um pouquinho menos de luminosidade. Então eu vou passar ela para um vaso de barro de pendurar, porque eu gosto dos vasos de barro, gente, essa é outra pergunta. Gosto muito dos vasos de barro, eles se adaptaram bem ao meu clima, ao meu cultivo. Deixei ele de molho de um dia para o outro. Ontem à tarde coloquei ele num balde com água e deixei de molho, que é para ele ficar todo hidratado, gente. Porque aí vocês me perguntam, mas como molhar a orquídea no vaso de barro? Já tem vídeo, tá, gente? Falando sobre isso também. A gente tem que hidratar ele, muito bem hidratado, gente. Porque se você comprar um vaso e ele, né, for novo para você plantar uma orquídea, na primeira rega, ele vai roubar toda a água da orquídea. E agora, como ele já está hidratado, e eu vou molhar sempre a orquídea, ele não rouba tanto não, tá? Ele vai manter úmido, ele puxa um pouquinho, o que é bom para não dar encharcamento em orquídea, mas ao mesmo tempo ele não vai ficar tirando todinha a água dela, tá bom? Eu vou tirar ela desse vaso aqui e vamos ver como estão as raízes, né? Se tiver muito difícil de tirar do vaso, gente, não puxa com tudo não. Molha ela, deixa um pouquinho de molho que a gente consegue tirar sem machucar raízes. Já no cachepô de madeira é mais difícil, tá bom? Esse é um dos motivos do qual eu troquei de vaso e não quero mais o cachepô. Essa eu consegui tirar porque são raízes finas, né, gente? Elas não grudam tanto, não. Não tem problema, tá bom? Não precisa nem limpar muito, viu, gente? Ela tá assim, bem bonitinha. Vou deixar ela de molho numa água com água oxigenada, tá, gente? 1 litro de água para 4 colheres de sopa de água oxigenada, aquela água oxigenada 10 volumes de curativo, 20 minutinhos. Eu gosto de fazer isso com toda orquídea que chega aqui em casa, com toda orquídea que eu vou replantar. Enquanto ela fica aqui de molho, eu vou mostrar para vocês todos os outros dendróbios que eu tenho e como eles estão plantados, tá? Começando por essa linda aqui, que essa aqui é a Lindley, conhecida também como agregato. Também está no vaso de barro, com o mesmo tipo de substrato que eu uso para a maioria das minhas aqui. Esse daqui é um dendróbio nobile, olha o tamanho que ele está, gente. É uma touceira muito grande, já fiz várias mudas dele, já fiz outras touceiras deste tamanho, dá muitas mudas, né? Ele está sempre assim soltando bastante cakes. Esse daqui está plantado num xaxim, gente. É uma placa de xaxim muito antiga que eu tenho aqui. Hoje a gente não acha mais, né, o xaxim, e essa aqui eu tenho há muitos anos. Então ela tá cultivada aqui há muitos anos nesse xaxim. Às vezes vai saindo mudas e eu vou retirando as mudas daqui. Ela não tem substrato, então toda vez que sai uma muda eu já vou colocando direto aqui no xaxim e vou amarrando. Esses dias eu coloquei uma, ó, e dei uma amarradinha até ela se fixar. Depois o barbante a gente tira, às vezes ele cai sozinho. Porque as raízes se fixam, né, nesse xaxim, que elas gostam muito desse tipo de substrato. Então, elas vão muito bem, gente, em placas,
Fibra de coco eu já tive uma vez e parece que elas não gostaram não, viu gente? Não foi muito pra frente, eu não gosto muito da fibra de coco não. O xaxim a gente não acha mais, né? Mas toquinho, árvore, ela é muito boa para isso. Essas manchinhas brancas aqui nas folhas foi enxofre, tá? Que eu apliquei ontem. É só jogar uma água, uma mangueira de água aqui que já limpa. Essa aqui já acabou a floração, não consegui mostrar para vocês quando ela estava florida. E vou deixar aqui do lado a foto dela, tá? Eu tirei ela esses dias do lugar dela e coloquei para cá, para fazer uma vistoria nela, viu gente? Porque ali na parede eu não consigo muito. Então eu gosto de tirar de vez em quando, ver se não tem cochonilha, ver se tem alguns probleminhas. Então ela tá aqui por esses dias, daqui a pouco ela volta lá pro lugar dela. Tenho essa outra aqui que está num cachepô de madeira. É a única ainda que tá em cachepô de madeira. O restante aqui, todos são dendróbios. Esse aqui é daquele branco, fiz vídeo dele, muito lindo. Todos no vaso de barro com o mesmo tipo de substrato. Esse daqui é o Dendrobium Tissiflorum, também está no vaso de barro. O Pierardi também está em vaso de barro, com o mesmo tipo de substrato. Todos, viu gente? A maioria deles estão. O Anosmo também. Eu tenho aqui o Dendrobium Deciflorum, que eu também fiz vídeo, mostrei para vocês a floração, que estava a coisa mais linda. E para minha surpresa e alegria, gente, olha os botões. Ela vai ter de novo floração. Faz um mês que ela floreou, gente. Tô numa felicidade sem tamanho com essa generosidade dela de tanta floração. É muita felicidade quando o cultivo dá certo, né, gente? Eu tenho ali em cima o Dendrobium Stardust, que eu também fiz vídeo. Essa planta que eu acabei de ganhar tá muito parecida com ela. Ela tem os pseudobulbos mais finos e ela é mais compridinha. Tô achando que pode ser ela. Quando florescer aquela, eu conto pra vocês quem é ela, tá bom? Essa daqui é um noble olho de boneca, coisa mais linda, ela está neste vaso, gente. Olha como ela está ficando uma touceira também, muito, muito linda, muito enraizada. Gostou demais desse tipo de cultivo no vaso de barro. Elas demonstram, gente, porque ficam orquídeas saudáveis, de pseudobulbos grossos, bonitos, folhagem bonita, muito enraizamento, né? Então elas gostam muito. E aqui pro meu cultivo, gente, deu super certo. O vaso de barro e o substrato, que é a base de casca de pinos, que eu vou mostrar já já pra vocês, o substrato que eu uso aqui nas minhas, né? Olha esse enraizamento. Algumas pessoas acham que o Dendrobium não pode colocar em vaso, que não pode colocar substrato nas raízes. Pode sim, gente. Tudo depende do seu cultivo e do seu clima, tá bom? Olha que linda essa daqui. Este broto aqui, gente, olha que grande que ele tá. Então, quando elas reagem, gente, dessa maneira, com bulbos grandes, né? Vistosa, bonita, é porque você está acertando no cultivo. Se as suas estão bonitas, não muda o seu cultivo, nem que alguém fale que o cultivo da outra é perfeito. Não, o perfeito é aquele melhor para você, para o seu clima, tá bom? Então, como todas as minhas, está no vaso de barro, com o mesmo substrato de todas, olha. Cheia de raízes e cheia de mudinhas novas. E é isso, gente, a gente tem que acertar com o nosso cultivo, tá? Ela já ficou aqui 20 minutinhos, tá? Eu gosto muito da água oxigenada, porque se tiver algum lesma, caramujo, esses bichinhos, tá? Até cochonilha de raiz, ele já resolve, já dá uma boa de uma limpada ali, tá bom? Uma esterilizada, e eu gosto bastante disso. Então agora que ela já ficou aqui, eu vou replantar. Eu tenho aqui 2 tamanhos de vaso, eu sempre pego 2 tamanhos de vaso, gente, quando eu vou replantar, porque aí vendo o tamanho dela, eu vou medir em qual vaso eu vou colocar, porque orquídeas gostam de vasos apertadinhos, tá bom, gente? Então, ó, vai ser este daqui. Esse tipo de orquídea, gente, ela gosta de raízes livres. O meu clima tem baixa umidade, então eu preciso colocar substrato para que ela se desenvolva bem. Eu coloquei aqui, ó, argila expandida. Gosto bastante de argila expandida, viu? Dá uma boa de uma drenagem, dá volume aqui, ela seca rapidamente. Não tem perigo de apodrecer raízes, porque ela seca rapidamente. Às vezes recebo, gente, alguns comentários de que a argila expandida solta um gás e que queima as raízes. Eu uso isso daqui, gente, desde que eu comecei a cultivar orquídea, há mais de 20 anos atrás, eu uso isso. Se isso realmente fosse verdade, eu não tinha mais orquídea, eu já tinha queimado todas, tá bom? É no dia a dia, na experiência do dia a dia que a gente vai
observando e vendo o que dá certo e o que não dá, o que é verdade e o que não é, tá bom? É sempre na experiência, gente. Se eu tivesse percebido alguma coisa, eu já tinha parado de usar. Não foi o caso. Não uso pedra brita porque as minhas ficam penduradas e aí vai ficar muito pesado para isso. Mas pode ser a pedra brita também para fazer essa drenagem, tá bom? É importante em esse tipo de orquídea que ela não é de muita umidade, ter uma drenagem, seja ela do que você escolher, ou seja isopor, ou argila expandida, ou pedra brita, mas é importante que tenha. Posiciono a planta, nesse caso ela vai ficar assim mesmo, gente, só assim pra cima, tá vendo? É isso, ela gosta assim. O substrato que eu uso é esse preparado que a gente compra pronto para orquídeas, à base de casca de pinos. Às vezes vem misturado com essa casca de pinos carvão picadinho, chips de coco, ou às vezes no lugar do chips de coco vem esfagno picadinho, ou às vezes vem casca de arroz carbonizada. Cada um, vendedor vai misturar, fazer um tipo de mistura, tá bom? Mas é importante comprar pronto, já misturado para orquídea, porque essa casca de pinos, gente, se ela não for tratada, ela tem uma substância chamada tanino. E esse tanino, esse sim vai queimar a raiz das orquídeas. É diferente quando a gente coloca de cobertura para vaso, de cobertura de jardim, aí ele não tem problema, eles são para isso, não é para orquídea. Então eu venho com esse substrato, gente, e vou colocando, eu seguro a orquídea e vou colocando para que o substrato vá entrando entre as raízes. E vou fazendo isso, ó, por toda a volta dele, às vezes vem até uns pedacinhos de galho, gente. Dá uma apertadinha, gente, de maneira que você não machuque as raízes, mas que ela fique firme, porque orquídea que não fica firme, gente, não se desenvolve. Se ela tiver bamba, ela não solta novas raízes. Se não tiver novas raízes, gente, ela não se desenvolve, tá? Eu vou colocar aqui o suporte dela e no suporte eu amarro isso daqui, para que ela fique bem firme. Porque, ó, ela ainda não está firme, tá vendo? Eu preciso que ela fique muito firme aqui. Essa daqui ficou firme. Esse aqui, esse pedaço não. Então, esse vem com amarrilho, tá? Você pode vir com barbante, aqueles lacrezinhos de pão também serve. Qualquer um, gente, desde que você fixe bem ela aqui, para que ela se sinta segura. É só dando uma enroladinha, olha. Tá? E com o tempo eu venho ver se ela tá fixa ou se ela não se soltou, não, tá bom? Substrato, gente, olha aqui. Não pode e vir nos pseudobulbos, não pode vir aqui em cima. As raízes sim, pode ficar para fora, tá? Mas o substrato não pode vir até em cima nos pseudobulbos. Se você colocar substrato até aqui, gente, afundar ela no vaso e o substrato ficar até aqui, vai apodrecer a orquídea. Ela tá pronta, esse é o meu substrato que vocês tanto perguntam, né? Não tem problema que ela não tem dobro. Você vai controlar isso na sua rega, no seu clima, na sua umidade. Agora, se você mora num lugar muito úmido, não é bom esse tipo de cultivo. Aí para você um toquinho vai ser bem legal. Se mesmo assim quiser pôr substrato, o cachepô de madeira vai ser legal, tá? Em árvores, inclusive, ela vai muito bem em árvore. Pro meu cultivo, este daqui é muito bom. Mas, como eu falei para vocês, o meu clima tem baixa umidade. Seca rapidamente, né? Então, para mim, este é o que se adaptou melhor pro meu cultivo. E o sucesso do cultivo, gente, ele tá em você entender qual é o melhor para o seu clima. Qual é o melhor vaso, qual é o melhor substrato, quanto de rega para o seu clima. Então, isso tudo é de você conseguir controlar a rega. Mas eu molho sempre, porque o meu clima pede isso, tá, gente? Se o seu clima não pede, não adianta molhar, porque eu tô falando que eu molho o meu. O meu clima pede, tá bom? Se o seu clima pedir, molha também. Se ela tiver em árvore, se ela tiver em toquinho, vai secar rapidamente. Você pode molhar sempre, viu? Agora, se ela tiver no substrato, você vem com a mão, tá? Coloca a mão, espera ela, ver se ela secou. Secou, molhou, gente. Se a sua orquídea molhou hoje, secou amanhã, você pode molhar de novo. Mas tenha certeza que ela está seca lá embaixo, tá? Agora, se você coloca a mão, ela tá úmida lá embaixo? Não. Aí você vai... Você percebe que a cada 2, 3 dias só que ela seca. Então, só a cada 2, 3 dias que você vai molhar. Tá bom? A regra, gente, é a mesma para todas as orquídeas, viu? Espero muito que tenham gostado das dicas, do vídeo. Se gostou, vou pedir para mim deixar um like, pessoal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tá? Te convido aqui a fazer parte desse mundo das orquídeas que é maravilhoso, né, gente? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!